Depois da estreia de O Gambito da Rainha no Netflix, parece que aumentou consideravelmente o interesse pelo jogo de xadrez. Então nada mais natural do que fazer um vídeo contando para vocês a história ou a lenda da invenção do jogo de xadrez. Vem comigo que você vai gostar. A história ou a lenda da criação do tabuleiro de xadrez que eu vou contar aqui, ela se encontra no livro O Homem que Calculava, de Maupassant. Eu já citei ele aqui algumas vezes, vou deixar o vídeo aqui nos cards, onde eu conto um pouquinho da história do Maupassant. E se você tiver interesse, além de assistir o vídeo, você pode também olhar os livros, que eu vou deixar o link na descrição, caso você se interesse pelo assunto. Muito bem, a lenda da criação do tabuleiro de xadrez, narrada por Maupassant no livro O Homem que Calculava, diz o seguinte: conta-nos que havia lá no Oriente Médio, né, lá na Arábia, uma região chamada Taligana, uma cidade chamada Taligana, onde reinava um sultão que era muito amado pelos seus súditos. Porém, a cidade de Taligana ela foi atacada por vândalos, por bárbaros que vieram de outras regiões para tentar tomar a cidade. E a cidade foi cercada. Então o rei, ele fez uma estratégia, ele bolou um plano estratégico para vencer aquele ataque. E nesse plano ele colocou alguns dos seus generais em pontos estratégicos para surpreender o inimigo. E um dos seus generais era o seu próprio filho, né? Com o decorrer da batalha, ele venceu. A batalha foi vencida e ele ficou certamente muito feliz por ter vencido a batalha. Mas após algum tempo, algumas horas, né, de vencida a batalha, quando foi reunir os generais, ele descobriu que, além de muitos dos seus soldados que morreram, seu próprio filho também havia sido morto em batalha. E isso deixou o sultão de Taligana completamente arrasado e entristecido. E a cidade entrou num período de paz. Nesse meio tempo, algumas pessoas tentaram animar o sultão, trouxeram presentes para ele e coisas assim. Mas nada fazia o sultão se alegrar depois de ter perdido seu filho em batalha. Um belo dia, um jovem rapaz chamado Laur Sessa pediu audiência com o sultão e disse que trazia um presente que iria animar o rei. Daí os servos do rei consultaram lá o rei e ele falou: não, pode deixar ele trazer. E aí quando o sultão abriu o presente, era uma tábua com 64 quadradinhos alternados entre preto e branco e com algumas peças que o Sessa explicou o que era um jogo. Era o primitivo jogo do xadrez. Então tinha os peões, que representavam os soldados, tinha os dois vizires, né, que mais tarde viriam a ser os cavalos, né? Tinha a rainha, que era a peça, ainda é, né, a peça mais poderosa do jogo. O rei até perguntou para ele: mas por que a rainha é a peça mais poderosa do jogo e não o rei? Aí o Laur Sessa explica: porque a rainha representa o patriotismo do povo, que, do ponto de vista dele, é muito superior ao poder do rei, já que o poder do rei vem do próprio povo. Então foi essa a ideia que ele deu àquela peça. E ele explicou todos os movimentos e começaram a se divertir um pouco ali jogando xadrez por jogaram diversas partidas, né? Jogaram várias partidas, ora um ganhava, ora outro ganhava e tal. E o rei começou a jogar contra os outros servos dele, os vizires, e assim por diante, o Laur Sessa ali orientando, e aquilo trouxe uma certa distração para o rei, a ponto dele esquecer um pouco a tristeza da perda do filho. Só que, além disso, o rei ele conseguiu perceber na partida, ou nas partidas de xadrez, que muitas vezes, para ele vencer uma daquelas partidas, ele tinha que sacrificar alguma de suas peças. Quem joga xadrez sabe o que eu estou falando.
muitas vezes para você conseguir um ataque melhor, você precisa sacrificar, às vezes, a própria rainha, ou às vezes um bispo, um cavalo. Então, às vezes isso é necessário. E o rei entendeu isso. E aí ele compreendeu que a vitória que trouxe paz à sua cidade, a seus súditos, veio às custas do sacrifício de seu filho. Então era um sacrifício que precisava ser feito para que ele trouxesse a paz que seus súditos desejavam, que a sua cidade querida merecia. Então isso trouxe assim algum conforto ao rei. Então essa é a história, né? A lenda de Laur Sessa e o tabuleiro de xadrez. Só que depois de jogar algumas partidas, o rei ele ficou tão feliz com o presente que ele declarou que daria um presente também ao Laur Sessa. Falou para ele: olha, você pede o que você quiser que eu vou te dar. E aí o jovem disse para o rei que não precisava, que bastava para ele a satisfação do rei. Aí o rei falou para ele assim, que não fazia sentido, que ele ficaria ofendido se ele não dissesse qual presente que ele gostaria de ter. Daí o Laur Sessa disse assim: olha, então vamos fazer o seguinte, você vai me dar um presente em grãos de trigo. Aí o rei falou assim: mas grãos de trigo? Que presente mais sem sentido? Quantos grãos de trigo você quer? Aí ele falou assim: ó, vamos usar o próprio tabuleiro do xadrez para calcular. Fazemos assim, na primeira casa eu quero 1 grão de trigo. Aí na segunda casa eu quero 2. Na terceira eu vou querer 4. E assim você vai dobrando a quantidade de trigos até chegar na última casa. Sendo 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, até a última casa do tabuleiro. Aí o rei falou assim: tranquilo então, solicitação mais pobre, né? Aí chamou lá o vizir, que tomava conta das finanças lá, e falou assim: ó, calcula aí quantos grãos de trigo tem que dar para ele. Daqui a pouco vai chegar aqui um saco de trigo, pronto, eu te pago. Não dá para entender. Você podia pedir ouro, podia pedir uma cidade, vai pedir trigo. Tudo bem. E foram continuar jogando. Daqui a pouco voltou lá o matemático do rei para dizer pro rei quanto que tinha que dar. O rei perguntou: e aí, quantos sacos de trigo eu vou ter que dar para ele? Aí a resposta foi bastante interessante. O vizinho falou assim: senhor rei, nós calculamos a quantidade de trigos a quantidade de grãos de trigo que o senhor vai ter que dar para ele. E o número ele é tão grande que foge à imaginação humana. Nós calculamos também o que seria necessário plantar para poder obter a quantidade de trigo que o senhor deveria pagar para ele. E se fôssemos tomar por base a cidade inteira, nós teríamos que plantar uma montanha maior do que o Himalaia. A Índia inteira, semeada todos os seus campos, taladas todas as cidades, não daria em 2000 séculos a quantidade de trigo que você tem que pagar para ele. Aí o rei ficou sem palavras. E agora? Como é que paga? Como é que eu cumpro a promessa de pagar ao súdito se não tem como pagar? Ele abriu mão, né? Ele apenas fez uma declaração ao rei sobre aquilo que tinha acabado de acontecer. E aí ele disse o seguinte: meditai, ó rei, sobre a grande verdade que os brahmanes prudentes tantas vezes repetem. Os homens mais avisados iludem-se, não só diante da aparência enganadora dos números, mas também com a falsa modéstia dos ambiciosos. Infeliz daquele que toma sobre os ombros o compromisso de uma dívida cuja grandeza não pode avaliar com a tábua de cálculo de sua própria argúcia. Mais avisado é o que muito pondera e pouco promete. Sabe as palavras do jovem Laur Sessa. Então essa história também se encontra aqui no livro O Homem que Calculava, como eu citei, que eu vou deixar o link aqui na descrição. E essa história nos deixa algumas lições interessantes, né? Primeiro, que o jogo xadrez é realmente um excelente jogo. Vale a pena você aprender a jogar. Segundo, que se você não consegue compreender os números, não caia em qualquer coisa que te ofereçam. Você fazer uma dívida num valor que você não consegue calcular é algo realmente muito perigoso.
tenha certeza dos cálculos antes de adquirir uma dívida. Agora, o terceiro ponto interessante dessa história, que é o que o rei aprendeu. Na vida, assim como no jogo de xadrez, não tem como você ter sucesso nem obter vitória sem que você tenha que fazer algum sacrifício. Um abraço e até a próxima.